Todo mundo enxergando minha tela aí, gente? Sim. Globalização, tá todo mundo enxergando os slides? Então vamos lá. Tô enxergando, mas tá travadão, professor. Tá travadaça a tela. Travado como? Ué, tipo assim, não tá tendo movimento a tela. Entendeu? Tá travado. Vocês não estão me vendo? Não tá tendo nada? A internet hoje tá... Aqui também tá travada a tela, professor. Então, ó, eu vou sair e vou entrar de novo, ok? Voltou aí, gente? Voltou. Conseguem ver aí meu slide? Ainda não, Agora professor, sim. que ainda tá na tela aí. Entendi nada. Ah, então deve ser minha internet, então. A galera aí enxergando. Vou tentar dar um... Mas tá travando. Na minha coisa aqui tá travando, só que eu não sei se é minha internet. Tá travando aí pra todo mundo, gente? Aqui tá travando um pouco só. Pode acontecer travar um pouco. Minha internet hoje tá um lixo, tá? Pode ser a minha aqui também. Tá ruim, mas tá ruim com força. E eu pago caro, né? Se pagasse barato, tava consciente. Vamos lá, vamos tentar. Qualquer coisa vocês me avisam, ok? Pessoal, vocês estão cansados de aula, Ok, professor. de aula virtual, não? Vai, Uai, professor. desde a primeira semana. Eu tô afinzão de voltar a dar aula normal. De rocha, professor. Tá osso essas aulas online aí. Fica uma confusão toda. É muito e-mail. Aí, tipo assim, muito trabalho também. Tá osso. Trabalho, vocês vão ter trabalho no físico do mesmo jeito. O problema é a forma como Mas trabalham. é totalmente diferente, professor. É eu sei que totalmente é. diferente. Tipo assim, a carga horária do ensino remoto, assim, ela teoricamente é menor, mas ela é muito pior, sabe? Tipo, eu nem sei como. Ela é mais descrever. cansativa. Ocupa muito mais o tempo, né? Pra gente também. Você imagina que eu com esse tanto de turma, eu tenho que fazer tudo. Trabalho que vocês colocam lá, eu tenho que baixar um a um para poder ver. Aí você imagina que são quase 500 alunos. Eu tenho que baixar 500 trabalhos. Mas vamos tentar. Vamos lá. Eu por mim, eu já voltava essa semana. E que se dane o corona. Se tiver que morrer, morre logo. Vamos lá, gente. Processo de globalização e seus fluxos. Já falei com vocês aí que é uma palavra de múltiplos conceitos. Quem é que chegou a olhar os conceitos dessa palavra? Alguém chegou a olhar o conceito de... Gente, quando eu fizer uma pergunta básica assim, você só escreve para mim no chat aí S de sim ou N de não, só para eu saber que vocês estão vivos, que eu não estou conversando com o computador. Tá
Tá bom. Tá bom? Não precisa já falar o tempo todo, não, mas só para eu achar que eu não estou conversando com uma tela, dando aula para uma tela. Ou com um armário meu que tá na frente minha aqui. Então vamos lá. Tem uma palavra aí com múltiplos conceitos, mas nós vamos tentar direcionar um pouco o conceito dessa palavra, tá ok? Então, como eu já havia dito antes, eu vou dar um replay aqui. A globalização, ela tem um processo dividido basicamente em 4 fases. A primeira está lá no século XV até a primeira Revolução Industrial. A segunda, dessa Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial, por favor, não façam como anteriormente, confundindo Guerra Mundial com Guerra Fria. A Guerra Mundial foi uma guerra armada, guerra de fogo, ou, grosseiramente, a gente poderia dizer uma guerra quente, né? E a Guerra Fria é uma guerra política, pelo poder, tá? Por isso que ela é chamada Guerra Fria, porque ela não tem armas efetivamente, ela não é uma guerra de corpo a corpo, ela é uma guerra pela gestão de poder. E a quarta fase, a nova ordem mundial. Algumas pessoas me perguntaram semana retrasada, semana passada eu tive problemas aí, não consegui comparecer, né? Perguntaram na semana retrasada o que era liberalismo e neoliberalismo e que não conseguia entender muito bem essa noia aí, tá? Então, basicamente, o liberalismo e o neoliberalismo já diz pra gente que há um liberalismo anterior e há um novo liberalismo que chegou aí para ocupar, costumo brincar, falar que é o Velho Testamento e o Novo Testamento da Bíblia. Um está ligado ao outro, mas um é a renovação do outro, tá? Então é a mesma coisa aqui, eu tenho um velho liberalismo e agora eu tenho um neoliberalismo, um novo liberalismo. Ele vai começar a acontecer antes dos anos 30 e sua função é manutenção da propriedade privada, ou seja, marcar território e a propriedade privada sendo mantida pelo mercado, o livre mercado, a chamada mão invisível, nós já falamos sobre ela mais de uma vez, né? Diz que o mercado se autorregula, se regula sozinho, mas não levaram em conta que esse mercado pode se juntar. Ou seja, se você falar hoje que o mercado de combustível se regula sozinho, isso é uma mentira. Por quê? Porque é fato que os postos de gasolina se reuniram e se juntaram para poder colocar um preço parecido, né, uns com os outros. Ou seja, ele não está se regulando, ele está se juntando e se encorpando para homogeneizar o mercado. Então a mão invisível começa a ser um problema efetivamente. E aí a gente tem a crise de 1929. O que ocasiona essa crise? Uma superprodução e a liberação de dinheiro e de crédito para quem não necessariamente deveria ter crédito. Funciona mais ou menos o seguinte para a gente poder entender isso um pouco melhor. Imagina que você começa a liberar dinheiro na mão da galera e que essa galera vai pagar esse dinheiro depois, com juros e correção, tá ok? E aí o que acontece nessa história? Os bancos começam a liberar muito crédito. Crédito para quem precisa, crédito para quem não precisa, crédito para quem pode e crédito para quem não pode. Então há uma superprodução dessa história aí. Perdão, gente, há um supercrédito dessa história. O que acontece é que tem muita gente recebendo dinheiro e para que se faz isso? Para que o povo consiga comprar. Só que o que adianta comprar se um dos que comandam o mercado não consegue receber esse dinheiro de volta? Lembra que a gente tem um processo de industrialização e posteriormente a gente tem um banco se vinculando, formando o capital financeiro ou o capitalismo financeiro?
Agora a gente chega a um momento em que esses bancos não conseguem receber os créditos que deram a essas pessoas. Então, automaticamente, os bancos começam a quebrar e essa economia que é conjunta e que patrocina a indústria, né, essa parte da economia que patrocina a indústria, que são os bancos, também começam a quebrar. E aí a gente tem a crise da Bolsa de Nova York em 1929, tá? Agora, quando a gente fala aí, nesse momento, sobre capitalismo, é importante a gente entender que o capitalismo fazia, às vezes, do socialismo. Como assim? O negócio é que a gente tem os chamados direitos essenciais da sociedade. O que são os direitos sociais da sociedade, essenciais da sociedade? Essenciais, ou seja, para que todo mundo viva bem, eu preciso de saúde, lazer, educação, moradia, segurança, ambiente equilibrado e etc. Tá ok? E aí o que ficou? Ficou para o Estado a responsabilidade de dar isso para as pessoas. Então, cobrava-se um alto número de impostos, impostos altíssimos, e dava isso para as pessoas em troca como benefício social. Tá ok? O que acontece então? O que acontece é que o Estado ele começa a não efetivamente ter grana para poder se manter. Os gastos dele são superiores ao que ele está recebendo. Isso é péssimo. E isso é totalmente contra a ideia, inclusive, do próprio capitalismo, de que eu preciso acumular. Como é que eu vou acumular alguma coisa se eu estou gastando mais do que eu recebo? Bom, o que acontece então? A gente tem aí algumas coisas acontecendo. Primeiro, uma crise que vai durar muito tempo. Segundo, a chamada crise do petróleo, ou seja, mexeram com o Emirado Árabe. Quem é que manda no petróleo mundial? Os Emirados Árabes. Eu mandava até o momento, porque depois eu tenho a inserção do Brasil nesse processo e de outros países também. Mas quem é que é o grande comandante do petróleo no mundo? Os Emirados Árabes. E aí quiseram mexer com os Emirados Árabes e eles disseram assim, olha, presta atenção, boa parte da máquina de vocês ainda funciona com o meu petróleo. Boa parte da casa de vocês é aquecida com o diesel que sai daqui da minha refinaria. Boa parte do transporte de mercadoria de pessoas de vocês funciona com o produto que sai da minha refinaria. Vocês estão achando que vocês não precisam da gente? Eu vou provar para vocês. E eles aumentaram em 4 vezes o valor do petróleo. Alguns países, diante dos impostos, chegaram a aumentar 10 vezes o valor do petróleo. E isso quer dizer que nós tivemos um problema seríssimo relacionado aí à chamada crise do petróleo, que afetou efetivamente a economia mundial. Oi? Professor, mas esse... Ah, não, pode deixar. Entendi aqui. Tá? Então a crise do petróleo é algo que já aconteceu inúmeras vezes, mas definitivamente nesse tempo aí vai acontecer esse problema. E aí a gente tem anteriormente o Fordismo, que mudou o sistema de fabricação, ou seja, anteriormente eu tinha uma pessoa que fundia o metal, transformava em chapa, moldava a chapa, transformava em porta, colocava a porta num carro, né? Então esse cara, ele construía o carro como um todo, desde o processo talvez de extração mineral, ou ao menos de fundição desse metal, até a constituição final do carro, né? O Fordismo vem quebrar isso e falar assim, não, eu não preciso que você faça isso tudo.
eu preciso que você simplesmente faça a fundição do metal. Ou outro, eu preciso que você simplesmente molde o aço dessa porta. Eu preciso que você simplesmente monte essa porta. O toyotismo, ele vem com uma nova visão. Ele veio com uma visão de que, além de eu fazer isso, ele vai reduzir o tempo e reduzir a distância entre as pessoas. Como assim, Alexandre? Ele investe em comunicação, tá? E ele investe em aberturas de novas estradas, em tecnologia de transporte e etc. E ele começa a entender, o toyotismo começa a entender que eu não posso ficar ficcionado num lugar só. Então eu começo, ao invés de naquele local eu fazer o meu parafuso, a minha chapa, eu extraio minério no Brasil, mando ele para a China transforma em chapa, manda ele para a Inglaterra molda, manda ele para a Índia molda isso, manda para a Inglaterra e a Inglaterra transforma isso efetivamente em chapa, em porta, tá? Então a gente começa a ter um processo de globalização acontecendo no processo industrial. E automaticamente isso fomenta para mim um processo de monetização acontecendo tanto dentro do país de origem dessa fábrica, quanto em outros países, também fomentando um processo, uma nova ordem trabalhista, um novo sistema fiscal, e nasce então aí a ideia de um neoliberalismo, um novo liberalismo, onde o Estado efetivamente não vai se envolver com as práticas de direitos essenciais públicos, tá ok? Ou seja, o Estado não vai ter aquele gasto todo, isso é de responsabilidade de cada pessoa. Se cada pessoa quiser ter isso, ela que corra atrás do que ela quer, tá ok? O Estado não é mais fomentador disso. Cabe ao Estado, então, nós mudamos a ideia de direitos essenciais para direitos básicos. O que são os direitos básicos? Direito a transporte, educação e saúde. Tem alguma coisa estranha nesses direitos básicos, gente? Vocês veem algo estranho nesses direitos básicos? O que tem de estranho nesse direito básico aí? O que eles estão chamando? Transporte, educação e saúde. Acho que não. Será que não tem? Cristiane, vamos lá. Vamos pensar comigo. Não sei, João. Vamos lá. Anteriormente eu tinha que dar lazer, tinha que dar segurança pública, tinha que dar saúde, educação, transporte, moradia. Todo esse direito essencial, o Estado era responsável. O Estado agora é responsável porque ele chama de direito básico. Primeiro, transporte. É transporte para você passear? Ou será que esse transporte está ligado à ideia de um transporte aonde eu vá tirar o cara da casa dele para ele ir para o trabalho dele e voltar do trabalho para sua casa? Será que a educação é porque eu quero ter um povo bem educado ou porque eu quero fazer com que esse cara consiga ler o manual das máquinas das fábricas? Será que eu estou dando saúde para o povo porque o povo precisa de saúde ou porque esse cara tem que ter boa saúde para poder trabalhar, porque senão ele não consegue produzir bem?
Então notem que os direitos básicos públicos, eles estão intimamente ligados à relação de trabalhista, a relação de fábrica, a relação do capital. Se você quer ter lazer, você que corra atrás do seu lazer. Ah, porque a Lei Rouanet está dando dinheiro para quem quer produzir filme. E o que eu tenho com esse negócio de filme? O cara que quer produzir filme, que produza o seu próprio filme. Ora, por que isso? Porque o capitalismo, ou melhor dizendo, porque o neoliberalismo não tem interesse de dar diversão ao povo. Porque o povo que quer diversão, que pague pela sua diversão. O neoliberalismo não tem nada a ver com isso. Tá ok, gente? O povo que quer segurança pública, que se vire para comprar a sua própria arma. O Estado não tem nada a ver com isso. No entanto, é muito comum você ver em horários de fechamento, por exemplo, de empresas, a polícia está presente na porta de empresas. Por quê? Porque a empresa paga boa parte dos impostos que vão para o governo. E o governo neoliberalista, ele é protecionista, ou seja, ele traz proteção das empresas, porque elas movem o mercado. Isso parece uma teoria da conspiração, não parece? Parece algo tão pesado, tão forte, que você pensa assim comigo: Alexandre, mas isso não é possível, isso aí é exagero, não é não? Você está colocando isso aí, as pessoas não seriam capazes disso. Mas quem está lidando com pessoas? Pessoas é que movem as empresas, mas uma empresa não tem coração não, meu caro. Uma empresa tem gestão. Uma empresa não tem que pensar no bem social, uma empresa tem que pensar nela. Ela é uma empresa, ela não tem alma. Quem tem alma é você. Ah, mas uma empresa não pode ser humanizada? Sim, ela pode ser humanizada. Mas isso é um decreto de quem quem promove a gestão dessa empresa. Alexandre, mas eles não podem promover isso? Podem. Mas isso então não é um padrão? Não. Isso não é um padrão. Uma empresa tem que pensar em lucrar. Custe o quanto custar. Tá ok, gente? Dúvidas até aí, pessoal? Tá tranquilo? Alguém discorda ou concorda com isso aí, gente? Pessoal? Pessoal, vocês estão me escutando? Sim, professor. Todo mundo apagadão aí. Achei que eu estava falando sozinho. Tá ok? Então vamos lá, deixa eu só ficar atento à hora aqui. Então tá. Então fiquem atentos aí sobre as questões que a gente começa agora a enxergar que estão presentes nesse mundo atual. O porquê, por exemplo, os Estados Unidos permite a arma dentro de casa com muita presença. Porque o Estado, apesar das leis funcionarem, o Estado não tem a obrigação de te dar essa segurança toda. Você que se vire com a sua própria segurança. Tá ok? Então, a mesma coisa está acontecendo no Brasil. A polícia não tem aparato para isso tudo. Ela não tem capacidade para te proteger, então você se autoproteja. Tá ok? Vamos cortar a Lei Rouanet. Por quê? Porque se você quiser diversão, você que se vire para poder pagar a sua própria diversão. Diversão é resultado do seu trabalho. Se você não trabalha, você não se diverte. Isso não é política social, isso é política política. Ou seja, isso é gestão de poder do neoliberalismo. Tá ok, gente? Então cabe ao mundo empresarial privatizar.
Por que privatizar, Alexandre? Por que se fala tanto em processo de privatização? É básico. Se eu tenho um Estado que tem empresa, imagina o seguinte, eu e você montamos uma empresa juntos. Tá ok? Tudo que você for fazer dentro da empresa, você precisa de conversar com quem? Comigo. Toda decisão que for tomada dentro da empresa, nós precisamos de tomar juntos. Agora, se você não fizer uma sociedade comigo e simplesmente me colocar como gerente, você toma as decisões do que vai acontecer dentro da empresa e simplesmente me informa. Então, a partir do momento em que o neoliberalismo diz para o Estado que ele não deve ter empresas, que quem deve ter empresas é a sociedade privada, ele está dizendo para o Estado que ele não quer a mão do Estado nessa história. Que ele não quer o Estado com poder nenhum sobre o mercado. Por quê? Porque quem é dono do mercado que deve mandar no mercado. E se o Estado faz parte dos donos do mercado, ele tem que participar efetivamente da decisão que acontece dentro do mercado. Agora, se ele não é dono, ele só é gerente. E como gerente, ele tem que se rebaixar aos que os donos do mercado decidirem. Então, meu caro, essa é uma decisão de poder. Isso é política, no sentido mais politicagem que existe. Tá ok? Então, lembrem-se aí, nós estamos lidando com a gestão do poder e tudo que os donos do mercado querem é tirar todo o poder do Estado para que eles possam comandar o mercado como um todo. Então, isso é chamado de Estado mínimo e há, então, uma desregulação desse mercado. Também com a ideia da entrada do toyotismo, onde eu não tenho mais regulado aquele mercado único, funcionando em um só território. E o meu território agora passa a ser o globo. Ok? Há uma livre concorrência e uma competitividade, entre aspas, porque eu começo a ter um oligopólio, eu começo a ter grandes empresas comandando boa parte do mercado. Então hoje, quando eu penso assim, quais empresas são líderes do mercado de telefonia? Aí você diz, Samsung e Apple. Ah, Alexandre, mas tem o Motorola. Não tem tanta força. Tem uma grande força, mas não é o comando. Hoje, basicamente, eu tenho 5 emissoras de televisão que mandam nos maiores países do mundo. Era para a gente ter 300, mas nós temos 5. Nós temos 5 bancos que comandam o mercado brasileiro. Não é que eu não tenho outros bancos. Eu tenho outros bancos, mas 5 deles comandam o mercado brasileiro. Tá ok? Então há uma desregulação aí acontecendo e há uma livre concorrência. Na verdade, há uma concorrência restrita. Pensa só, gente. Com licença. Pensa só, gente. Há um capitalismo acontecendo aí e imagina comigo, de novo, você é um gerente da empresa. Pensa com o coração, não pensa como empresa, tá ok? Você é o gerente de uma empresa. Vamos lá. A Giovana é gerente de uma empresa, ok? E a Flaviana está começando a aparecer nessa empresa lá como uma grande gerente. A Giovana olha lá e fala, cara, tem que tomar cuidado com essa guria, porque eu acho que ela vai aí chegar num patamar que ela vai tomar o meu comando. Giovana é diretora da empresa, a outra está começando a tomar corpo de gerenciamento e tal. Giovana é dona do poder dessa grande empresa. Você acha que a Giovana, se ela puder, ela vai deixar a Flaviana tomar o lugar dela? Ou ela vai trabalhar para que a Flaviana possa até ser uma grande gerente, mas diretora não. A diretora que for gerente ali será do comando dela.
Ou seja, é quem ela quiser passar o poder para frente. Não é assim que acontece? Em geral é assim. Nossa, mas isso é muito perverso. E se a Flaviana puder entrar como sócia da empresa ou uma grande diretora? Nunca para tomar o meu lugar. Por quê? Porque eu sou o comandante. Eu sou o leão dessa história aqui. Eu comando esse território. Alexandre, mas o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que o Brasil pode ter todos os potenciais do mundo. Todos os potenciais. Tem matéria-prima, tem minério, tem agricultura, terra boa, as 2 maiores concentrações de água doce do planeta, tem mão de obra qualificada, mas jamais será um país de primeiro mundo. Nós jamais seremos, foi ótimo, né? Nós jamais seremos um país desenvolvido. Nós sempre seremos um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Por quê? Porque países líderes de mercado, como Inglaterra, França, Alemanha, Rússia e Estados Unidos, jamais vão deixar que países como o Brasil sejam top total. Ou seja, façam parte desse grande poder. Então você pode ter um presidente que puxa saco do Brasil, dos Estados Unidos, o quanto for. Ou você pode ter um presidente que briga com os Estados Unidos o quanto for. Não importa qual a sua posição. O que importa é que nós jamais seremos parte do primeiro mundo. Ok, gente? E por que isso? A não ser que haja uma queda, uma jogada de poder. Uma jogada de poder. Como a China tem tentado fazer aí durante muito tempo. Tá? A China quer comandar o mundo. E acha que eles são capazes de comandar o mundo. Com mão de ferro. Mas são capazes. Então, o que os Estados Unidos está fazendo? Os Estados Unidos está fazendo o que a gente chama comumente medidas protecionistas. Ou seja, ele está tentando fazer embargos aos Estados Unidos. À China. Dizendo, eu não vou comprar determinadas coisas da China. Os países que caminham comigo não vão comprar determinadas coisas da China. Por quê? Porque a China é malvada, porque a China lançou um vírus, porque a China é ordinária, porque ela está tentando dominar o mercado, esses comunistas, filhos da mãe, e etc. e tal. Está errado? Num olhar neoliberalista ou num olhar empresarial, não. Ela não está errada. Ela tem que fazer isso mesmo. Tá ok? Uma boa resposta para vocês, eu não sei se alguém aí já viu, é assistir o filme de como o McDonald's foi criado. A gente nota que um cara criou o McDonald's, criou o sistema, criou tudo. Veio um outro cara que era sócio dele, investidor, e pau nele. Jogou ele para baixo. Assumiu o poder e hoje é o dono do McDonald's, a maior lanchonete do mundo. Tá ok? Aí você fala comigo, caraca, mas isso está errado. Por que isso está acontecendo? Tá? E a resposta é simples. Só um minuto, gente. E a resposta é simples. Empresa não tem coração. Empresa tem gestão. Tá ok? Então não tem essa de, meu coleguinha, meu amigo, meu chuchu, essa empresa é minha amiga, minha colega. No mundo dos negócios não existe isso. Tá ok, gente? É perverso, né? Tá ok? Tranquilo até aí, gente? Tá, pessoal. Ok. Sim. Então vamos continuar aí com a ideia do seguinte.
A formação, então, do oligopólio e a expansão das transnacionais. O que são transnacionais? Empresas nacionais que começam a transitar por outras nações. Então, eu começo isso com o processo de toyotismo, que vai, a partir dos anos 70, mudar a expectativa mundial. Tá ok? Então, o que eu faço com essa história? Eu preciso entender... Só um minuto, gente. O que eu faço com essa história? Eu preciso de entender que esse transitar por outros países vai abrir um novo mercado e um novo sistema econômico. Tá ok? E, por último, um olhar do indivíduo como empreendedor dele mesmo. Até tá rodando agora no Facebook aí uma chargezinha brincando com essa história aí jogada pelo neoliberalismo. O Brasil não tem mais... Inclusive um cara estava falando isso, meu irmão mora em Portugal há 16 anos, viu, gente? E esse cara estava falando com meu irmão, agora brasileiro não é mais desempregado, agora o brasileiro é empreendedor de si mesmo. Então o que faz? O cara está desempregado, todo ferrado na vida, o cara é engenheiro, está desempregado, ele pega o carro dele, coloca o carro dele para ser Uber, é a uberização chamada agora, e aí de repente ele passou de desempregado para empreendedor de si mesmo. Não, ele está todo ferrado. Quase que eu falei o outro com F, viu, gente? Ele está todo ferrado e ele precisa de se resolver. Não, ele é empreendedor de si mesmo, né? E aí a gente está querendo mentir para a gente mesmo. Tá ok? Então, ele é empreendedor dele mesmo? Depende do que ele está empreendendo. Tá bom? A partir do momento que eu tenho uma empresa que coloca preço no seu trabalho, isso não é necessariamente um empreendimento. Eu que tenho que colocar o preço no meu trabalho. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem um aplicativo chamado InDrive, que é parecido com o Uber. Só que eu, como consumidor, digo para o cara assim, a corrida está dando R$25, eu pago 20. O cara pode virar para mim e falar, 25 é pouco, eu te cobro 30. Eu entro em negociação com esse cara. Aí eu tenho uma forma de empreendimento, onde eu negocio o meu valor. Boa, gente? Deixa só explicar um negócio aqui que eu vou... Oi. Pessoal, quem já ouviu falar em Porto de Mariel? Eu nunca ouvi falar, professor. Nem eu. Tá, vou entrar nisso aqui. João está me perguntando assim, olha. A China possui livre mercado, mesmo sendo comunista. Então, de certa forma, o liberalismo não é bom? João, não tem uma resposta pronta para isso, para dizer para você que o liberalismo é bom ou não é bom, tá? O que você tem que entender é que a China ela é parcialmente comunista para o seu processo de política interna e ela é parcialmente capitalista para o seu processo de mercantilismo mundial. Então isso é uma nova forma de lidar com isso e é diferente do que a gente chama... Olha, a gente tem tanto sistema hoje, a gente tem sócio-capital, capital social, sociocapitalismo. Então, a gente quando fala que a China tem um livre mercado, que concepção de livre mercado é essa? Onde a China tem um determinado mercado interno e outro determinado mercado externo. Onde ela não dá um livre mercado, por exemplo, no sistema de informação, mas tem uma das internets mais evoluídas do mundo. Então isso é uma concepção a ser estudada.
eu vou deixar isso para que você me responda, tá? O liberalismo é bom ou não é bom? O socialismo é bom ou não é bom? O neoliberalismo é bom ou não é bom? Eu, Alexandre, eu vou te dar o meu parecer agora como professor, já que você pode estar dizendo aí que eu estou em cima do muro e não quero ir para lugar nenhum, tá? E não quero te dar uma resposta. Eu, Alexandre, sou a favor entendo que a gente precisa de ter uma formação de uma nova política, tá? De onde que vem essa nova política? Vem de uma política self-service. Vem de uma política onde eu consigo tirar do liberalismo, do neoliberalismo e do socialismo coisas boas onde eu fomente algo novo. A gente tem no Capital Social algo parecido onde a gestão social trabalha para desenvolver o capital em áreas pouco evoluídas. Por exemplo, eu tenho uma cidade que não tem uma evolução muito grande de algo que está acontecendo, do seu potencial. O que eu levo? Eu levo uma equipe de gestores a essa cidade, entendo quais são os potenciais dessa cidade e trabalho no desenvolvimento dessas pessoas ou desse grupo de indivíduos que está ali, para que eles possam se desenvolver no que eles têm maior potencial e com isso eles desenvolvem a economia com o apoio estatal necessário. E aí eu vou trabalhar para que esse grupo de pessoas, ou que essa cidade, ou que essa região, ou que esse território se transforme num território emancipado, ou seja, que ele consiga evoluir e com esse processo de evolução ele não tenha mais uma dependência do Estado. É lindo isso, não é? Isso é uma formação de um processo onde eu junto parte do capitalismo com parte do socialismo para que eu consiga uma evolução. A gente tem algo parecido com o capitalismo social acontecendo hoje no capitalismo europeu, né? Suécia, Suíça, Noruega e etc. vão trabalhar com um processo parecido com esse. Tá ok? Até a rainha aí, que é a... desculpa, gente. Tive um branco, eu vou tentar lembrar o nome aí. Mas que a gente tem uma evolução aí bem bacana. Tá ok? Tranquilo aí, gente? Bom, vamos lá para vocês entenderem um pouco. Quando eu falo que a gente não pode, não será nunca um país de primeiro mundo, e muita gente fica invocado comigo. Eu falava isso há 20 anos atrás dentro de sala de aula, e os alunos falavam assim, você vai ver, quando o governo mudar e a gente tiver novas oportunidades e blá 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 e blá 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 e blá blá blá. E eu respondia, rindo dentro de sala, falava, vocês não vão fazer isso acontecer. E aí teve um dia que eu subi em cima da mesa da sala e falei, quem é que me tira daqui? Quem é o aluno macho para me tirar daqui? Aí veio o aluno tentar me tirar, pegar no pé, e eu falei, vou te chutar. Porque quem está por cima, a visão por cima é mais fácil. Pode ser que eu caia, mas é muito mais difícil que eu caia. Deixa eu demonstrar para vocês uma gestão de poder aqui acontecendo. Olha aqui, olha. Todo mundo está vendo meu mapinha aí, ó. Eu tenho aqui as Américas, ok? Bom, é importante eu entender nas Américas aí que eu tenho um mercado extremamente evoluído na América do Norte, um mercado extremamente evoluído na América do Sul e um mercado paralisado na América Central, onde eu tenho uma barreira natural acontecendo aqui, desse lado de cá, que impede a facilidade do acesso. Eu tenho cordilheira aqui, tenho um acesso marítimo com grande dificuldade e etc. Do lado de cá, eu tenho um conjunto de ilhas chamado Cuba, né? A ilha Cuba e mais as outras que estão aí, né? Que vão dificultar o acesso meu à América Central. Então preste atenção no negócio que eu vou dizer para você. É uma região
inexplorada. O que aconteceu lá em 2013, 2014, no governo Dilma? Chegou Cuba para Dilma e disse assim: ô Brasil, a gente podia fazer o seguinte, o mercado aqui da América Central é inexplorado e ele tem tanto para importar quanto para exportar. Como é que eu lido com isso? Aí o Brasil fala assim, olha, vamos chamar outras duas forças que podem ajudar a gente a explorar isso. A gente evolui um mercado, tira um pouco da força dos Estados Unidos e começa a mandar mercadoria e receber mercadoria do mundo inteiro. Os Estados Unidos abriu o olho para isso, não foi? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode montar um porto aqui em Cuba, chamado Porto de Mariel, aonde ele vai ser a grande porta de entrada e a grande porta de saída de mercadorias da América Central. Uma região inexplorada, que tem água, mão de obra, minério e agricultura bombando. Tá ok? Aí o que acontece? Vamos fazer. E quem é que vai juntar com a gente? Ah, vamos juntar com a gente a Holanda, que quer fazer uma retomada de poder boa, e vamos juntar a China, porque a China já está ameaçando o mundo economicamente, e nós vamos bombar com ela, porque ela tem grande tecnologia. E esse porto vai servir para a gente espalhar isso aí pelas Américas e também espalhar isso para a Europa. Beleza? Beleza. O que é que precisa? Cuba não tem dinheiro. Esses países, China, a Rússia depois entrou querendo investir nisso, a Holanda e etc. Então, quem seriam os gerentes desse porto? Brasil, China e Holanda. Iam gerenciar. Vamos aplicar dinheiro lá então? Vamos aplicar dinheiro, investir dinheiro. E aí, o que aconteceu? Quando o Porto de Mariel foi anunciado, eu disse lá no Facebook, coloquei lá, eu jogo todos os meus diplomas no lixo se os Estados Unidos não abrirem as pernas de alguma forma, fizerem um jogo de alguma forma porque está acontecendo em Cuba. Não deu 48 horas, o Obama diz que ia tirar parte da intervenção econômica que estava sobre Cuba. E naquele momento o Obama marcou uma visita a Cuba. Para que isso? Para dizer para Cuba, vocês não são uma ameaça, nós vamos abrir as portas e vamos ajudar Cuba de novo, vamos retirar o embargo econômico. Inicialmente nós vamos tirar parcial, depois nós vamos tirar tudo. O que os Estados Unidos estavam querendo fazer com isso, gente? Os Estados Unidos... Ô, gente, é 12:03, vocês não me avisaram nada. Estamos acabando, tá? Os Estados Unidos estavam retirando a tentativa de quebra de poder dele. Beleza, gente? Nós vamos continuar isso na próxima aula. Daqui a 1 hora eu encontro com vocês para a reunião do projeto. Tá joia? Um abraço. Tchau, professor. Tchau, professor. Até semana que vem. Até. Tchau. Tchau, tchau.